Boa noite a todos. Muita paz. Dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção contra o Suicídio. 1 milhão de pessoas se suicidaram no ano de 2011. Cerca, um pouco mais, um pouco menos. Esse número a cada ano vem crescendo. E estes órgãos preocupados com isso, nessa projeção afirmam que até 2020, cerca de 1.500.000 pessoas vão estar se suicidando se não for feito nada. O Ministério da Saúde do Brasil trata o assunto como um problema de saúde pública. A psiquiatria da USP trata o assunto como uma epidemia. Mata mais do que guerra. Quero lembrar aqui um orador eloquente que ocupou essa tribuna alguns anos atrás, contando uma fábula que me chamou a atenção, Estevão Camolese, e eu queria repeti-la para a reflexão da nossa noite de hoje. E ele dizia assim, mais ou menos assim, que havia num reinado o povo e eles ficaram preocupados porque ficaram sabendo que a peste se aproximava daquele reinado. E foram falar com o rei: Senhor, tem uma peste que está se aproximando. Fica tranquilo, ela não vai entrar na cidade. Passaram-se alguns dias e a peste estava às portas da cidade, dizendo que iria matar 1 milhão de pessoas naquela localidade. O povo correu para o rei e falou: olha, a peste já está aí na porta e está dizendo que vai entrar e matar 1 milhão de pessoas. Manda a peste vir falar comigo. É uma fábula, né? Porque peste não fala. A peste foi lá falar com o rei. Não, você não vai matar ninguém. Você pode, porque você é peste, eu vou deixar que você entre então e mate 1.000 pessoas. Mas de jeito nenhum, meu amigo. Eu sou peste. Eu mato e mato muito. É 1 milhão de pessoas. E os dois ficaram, o rei e a peste, vararam a noite, discutindo, negociando, e chegaram num número já de madrugada. A peste ia entrar e matar 100.000 pessoas. O rei era um bom negociador. Estava salvando 900.000 pessoas. E no dia seguinte a peste entrou na cidade e começou a matar. Matou 20.000, 50.000, 70.000, 100.000, 150.000, 200.000, 300.000, 400.000. O povo apavorado correu para o rei e falou: Senhor, o senhor não negociou que era 100.000 pessoas, que a peste... Sim, já matou mais de 400, até a gente ter vindo aqui já deve ter chegado em 500. Chama a peste aqui, essa peste não tem palavra, por isso que é uma peste. A peste foi até o rei. Oh, minha amiga, nós não negociamos, passamos a madrugada toda aqui discutindo e você ficou de matar somente 100.000 pessoas. Mas eu cumpri minha palavra. Eu só matei 100.000. As outras 400.000 morreram de medo de mim. O medo que nos impede, porque o medo é o câncer da fé. O medo é o câncer da fé. Se nós nos confiamos ao nosso Criador, que é todo bondade, todo justiça, onipresente, nós não sabemos tudo que o nosso Criador é, mas algumas coisas nós já sabemos, e se nos confiamos a Ele, temos que nos distanciar do medo. E a peste são as nossas dificuldades do dia a dia. São as nossas
situações mais agudas. A falência financeira, a paixão desenfreada, não correspondida, a perda de um ente querido, são a descoberta de uma doença incurável, a traição conjugal. Tem alguns até que dão o nome para a peste. Nossa, aquele meu cunhado é uma peste. São as nossas dificuldades. Mas é assim. Ô, professora, amanhã vai ter prova? Ah, vai ter sim, Zezinho. Olha, mas não vem com pergunta que eu não sei responder, hein? Não funciona assim? Não. Prova. Nós estamos num mundo de provas e expiações, considerando que toda expiação é uma prova. E prova exige um esforço maior. Não vai só aquelas coisas que prova é prova. Exige esforço, exige uma dedicação a mais. E é interessante porque em todos os casos de suicídio, a maioria tem esses componentes. A paixão desenfreada não correspondida, a traição conjugal, a falência financeira, a perda de um ente querido, uma doença incurável. Tem esses componentes na maioria dos casos. Na maioria dos casos, nós encontramos essas situações. E todas têm um ponto em comum. Todas têm um traço comum: a depressão. A depressão. Em todos os casos de suicídio, está lá presente a depressão. E o que é a depressão? É uma tristeza profunda, uma falta de vontade de fazer as coisas, um abatimento por semanas seguidas. A medicina que cuida dessa doença é a psiquiatria. A pessoa deve ir a um psiquiatra e seguir as orientações do psiquiatra com os medicamentos. E o que nós vamos ouvir do psiquiatra? Que nós temos um hormônio no nosso cérebro, a serotonina, que deu uma descompensada e por isso perdemos o ânimo, a vontade, a alegria de fazer as coisas. É verdade, a medicina terrena não considera ainda que na bagagem física tem um condutor invisível. A medicina terrena ainda não considera esse condutor invisível. E realmente, todo caso de depressão, existe essa descompensação desse hormônio. O medicamento que o médico vai dar é para elevar essa taxa de serotonina. Curou, resolveu o caso? Não. Cerca de 80% das pessoas que teve depressão vão ter uma recaída. Por quê? Porque está tratando do efeito e não da causa. Tem que tratar do efeito, mas tem que tratar da causa também. E aí a pessoa começa a bater em várias portas e chega numa seita espiritualista e vão dizer a ela que ela está com encosto, foi feito um trabalho, precisa fazer uma limpeza. É verdade, toda pessoa com depressão está sob um processo de obsessão. Então fazendo isso resolve o problema? Não. A obsessão também é efeito. Assim como a descompensação química do cérebro na serotonina é efeito, não é causa, a obsessão também é um efeito, não é a causa. E qual é a causa? Um descontentamento. Um descontentamento. Tem algo na vida da pessoa que não encaixou, ela não assimilou, não aceita. E esse descontentamento
vai levar ela à depressão. Ainda que ela fale, eu confio em Jesus, eu creio em Deus, mas filosoficamente não está vivendo isso. Porque se nós confiamos em Deus, confiamos em Jesus, nós sabemos que nada chega na nossa vida por acaso. Tudo tem uma razão de ser. E a doutrina espírita nos fala que nós temos que enfrentar os nossos problemas com altivez. Com altivez. Mas eu tenho notícia boa. Até agora só falei coisa ruim, né? Tenho notícia boa. Tem vacina para a depressão. E é uma vacina especial, porque quem está com depressão, toma e cura. Quem não está com depressão, toma e não vai pegar, não vai contrair a depressão. É uma vacina preventiva e curativa. Olha que maravilha. Só que não toma imposto de saúde. É uma posição de vida. É uma condição emocional de vida. É uma postura de vida. E essa vacina, ela tem 3 dimensões. A primeira, nós desenvolvermos a autoconfiança. Desenvolvermos a autoconfiança. Mas como é que eu vou fazer isso? Com a ajuda do medicamento do psiquiatra, com o tratamento espiritual e com o autoconhecimento, aliado à prece. Essa é a primeira parte dessa vacina. É você desenvolver a autoconfiança. Medicina, espiritualidade, prece e o descobrimento de si mesmo. A segunda proposta dessa vacina é nós mantermos relações interpessoais positivas. Eu começar a olhar para o meu próximo e procurar os valores positivos dele. Não julgar, não criticar, não ver as coisas ruins, que todos nós temos, os outros têm, mas começar a ter um olhar, e nesse olhar a comunicação, a relação pessoal ser positiva, sem crítica, sem julgamento, sem maledicência, algo positivo. E a terceira dimensão dessa vacina, realizar um trabalho em benefício do próximo, sem interesse algum. Tem um jovem americano, o nome dele é Nick Vujicic. Ele é um estudante americano e ele faz um trabalho voluntário. O Nick, ele não tem os braços e ele não tem as pernas. É um toco de gente. Ele tem a cabeça e o tronco. E grudado no tronco, algo parecido com um pé, mas é um pedaço de pé. E ele faz trabalho voluntário. Ele faz palestra motivacional. A depressão não aguenta o Nick. A depressão tem medo do Nick. Ele toma vacina todo dia. Autoconfiança, relação interpessoal positiva e faz algo de bem para o próximo, sem interesse algum. Jesus falou dessa vacina há mais de 2000 anos. Jesus falou da depressão e da vacina há mais de 2000 anos. E numa das parábolas que é mais conhecidas pelos espíritas, a parábola do bom samaritano. Vamos tentar reproduzir aqui para nós estarmos refletindo. E a parábola diz mais ou menos assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando foi assaltado. E os ladrões deixaram ele estendido, semi-morto no chão. Em seguida passou por aquele local um sacerdote, que viu o homem estendido ali, mas atravessou a rua e passou de largo.
Em seguida veio um levita, que também viu o homem estendido ali e também teve a mesma atitude. Atravessou a rua e passou de largo. E logo depois veio um samaritano, que foi lá, viu o homem, foi lá, socorreu, viu que ele estava todo ferido, passou azeite nas suas feridas, colocou ele no seu cavalo, levou até uma hospedaria e falou para o hospedeiro: o senhor cuide desse homem, eu estou a trabalho, tenho que viajar, mas tome aqui esse valor em dinheiro, o que ele precisar só pode gastar, e se gastar mais, quando eu voltar, eu lhe reembolso. Nessa parábola, que continua, né? Porque aí Jesus pergunta qual foi o próximo para o ladrão, e responderam que o próximo foi o samaritano. Então ele diz: então vá e faça o mesmo. Então vamos ver aonde que Jesus falou da depressão e da vacina. Um homem descia de Jerusalém. Jerusalém era uma cidade, naquela época, de valores espirituais. Ali ficava a sinagoga. As pessoas iam ali para reverenciar a Deus, demonstrar a sua confiança em Deus. Era uma cidade de valores espirituais. Jesus não usou Jerusalém por acaso, foi proposital. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. E Jericó também não foi usada nessa parábola por acaso. Jericó era uma cidade de valores materiais, de jogos e jogatinas, de negócios e negociatas. E quando nós saímos dos nossos valores espirituais, porque vale lembrar, nós não somos corpo físico, nós somos espíritos, e o que nos importa mais são os valores espirituais. E quando nós saímos da nossa Jerusalém, dos nossos valores espirituais, e descemos para os valores materiais, empregando toda a nossa atenção, toda a nossa força, o nosso empenho nesses valores materiais, nós somos assaltados. E ficamos, vocês já viram uma pessoa em depressão? Ela fica ali no quarto encolhidinho, o familiar tem que se aproximar para ver se ela está respirando ainda, porque ela fica imóvel, feito alguém morto. Nós somos assaltados. Mas aí vem a vacina. O sacerdote passou, viu o homem estendido e não teve a autoconfiança. O que vão pensar de mim? Eu sou um sacerdote e ele é um bêbado. O levita, que era um homem religioso, também não teve autoconfiança e passou de largo. E o samaritano, que não era um homem nem bem visto na sociedade, foi lá, não se preocupou com o que iam pensar dele. Teve autoconfiança, foi lá e ajudou aquela pessoa, passou azeite nas feridas, colocou ele no cavalo e levou até o hospedeiro. Numa relação interpessoal positiva, sem aquela desconfiança: eu vou dar dinheiro para ele, ele não vai cuidar desse homem, ou vai falar que gastou mais do que gastou. Uma relação interpessoal positiva, de confiança: tome aqui, se o senhor gastar mais, eu lhe dou. Muitas vezes acho que falta isso para nós, no nosso dia a dia, né? A gente está sempre com um pé atrás. Esse pé atrás nos tira dessa dimensão da vacina. Uma desconfiança, não conseguimos manter relações interpessoais positivas, porque é o medo, a desconfiança, ele vai me passar a perna. E ele realizou algo em benefício do próximo, sem interesse algum. Ele ajudou aquele homem que havia sido agredido. Ele tomou a vacina. É interessante porque essa vacina não é só na casa espírita que se toma. Essa vacina tem outros lugares na sociedade, não tem um lugar definido. Mas aqui, como nós estamos aqui, é um local. Olha só, quem desenvolve mediunidade, desenvolve autoconfiança. Você emprestar o seu corpo físico, as suas cordas vocais, para um ser invisível,
que nem sempre é bom vir falar com você, você tem que ter autoconfiança. Quando a gente chega na casa espírita, vocês já repararam que as relações são amenas. Ninguém aqui fica falando mal da vida do outro. As conversas são sempre em alto nível, amenidades, coisas boas. Vocês vêm quantas vezes por semana aqui no centro? 4 vezes o senhor vem? O senhor larga o conforto e o convívio da sua família e vem, o senhor recebe algum? Não? Fazer algo, o senhor aplica passe? Incorporação? Fazer algo em benefício de alguém sem interesse algum. Eu estava saindo de casa, a minha esposa falou: é hoje que você vai lá no Caminho da Luz fazer a palestra? Eu falei: não, vou tomar vacina. É assim. A depressão vê o Nick e corre. Na verdade, o que o Espiritismo vem nos dizer? Vem nos propor uma reforma íntima. O que é a reforma íntima, se não uma mudança de hábito? A reforma íntima é uma mudança de hábito. E o medo, a desconfiança, a má vontade, já enraizado em seres milenares como nós, precisam ser, já virou condicionamento, precisam ser descodificados. Daí a doutrina espírita nos falar da reforma íntima, que é a mudança de hábito. Como que nós adquirimos um hábito? Por 2 situações: ou por uma forte emoção, ou pela repetição. Vou dar um exemplo aqui. O cachorro está lá comendo uma comidinha e a criança vai lá mexer na comida do cachorro. O cachorro dá uma rosnada ameaçadora. A criança nunca mais, quando o cachorro estiver comendo, vai lá mexer na comida. Aprendeu, cria um hábito por uma forte emoção. O rapaz fuma 2 maços de cigarros por dia. E aí ele tem um infarto lá na casa dele. Mas graças a Deus a família consegue chamar o resgate. Ele vai para o hospital, faz 8 pontos de safena e sobrevive. Para de fumar. Forte emoção. O infarto é uma forte emoção. Parou de fumar. Ah, mas eu conheço pessoas que fumam 2 maços, tiveram infarto e continuam fumando. A vida vai propor novas oportunidades, novas fortes emoções. Numa próxima ele desencarna, quando ele chega do outro lado da vida vai ser uma forte emoção. Vai aprender. Numa próxima encarnação não vai fumar. Quando a cidade de São Paulo está sitiada por radar, não é? Tem lá a plaquinha na rua: velocidade máxima permitida, 50 km por hora. O motorista desprevenido, desatento, passa a 70. Aí depois de 15 dias ele recebe uma cartinha na casa dele. E quando ele abre é uma forte emoção, porque ele vê que ele tem tantos pontos na carteira e uma multa para pagar. Aprende por forte emoção. Mas nós aprendemos também por repetição. O garotinho lá: ô mãe, deixa eu tomar banho sozinho. Não, tem que limpar as orelhas. Ah, deixa eu tomar banho sozinho. Tá bom, então toma banho sozinho. Mas limpa as orelhas, hein? Aí o garoto toma banho sozinho, depois a mãe vai lá dar uma supervisionada. No dia seguinte ele toma banho sozinho, no outro dia ele toma banho sozinho. E antes dele chegar na adolescência, ele está Neymar em tomar banho. Sabe o que é estar Neymar em tomar banho? Está craque em tomar banho. Já deu para ver o time que eu torço, né? É comer com garfo e faca. Ô mãe, corta o bife aqui para mim. Não, mas você precisa aprender. E aí ele vai, 1 dia, 2. E quando ele chega
na juventude, na adolescência ele já sabe comer, por repetição. O processo reencarnatório é um processo de repetição. Nasce, vive, morre. Renasce, revive, remorre. Quantas vezes forem necessárias para nós aprendermos a amar. É um processo de repetição. E esse processo de repetição ele pode ser programado. Por exemplo, o goleiro do Corinthians, ele vai todos os dias lá para Itaquera e pula de um lado, pula do outro, a bola vem forte, alta, rasteira, baixa, ele se agacha. Vocês já viram o goleiro, a bola vem rasteira, eles se abaixam de uma maneira e conseguem segurar, mesmo com a violência que vem, a bola não sai dos braços dele. Vai tentar fazer isso. Sem esse processo de repetição, ele já automatizou os movimentos, ele se condicionou àquilo. Lembram, muitos aqui têm a Carteira Nacional de Habilitação. Lembram quando nós fomos aprender? Que dificuldade? Você senta, olha para baixo, são 3 pedais. E você só tem 2 pernas. Aí você olha para cima, são 3 retrovisores. E você tem só 2 olhos, o que não é muita vantagem, porque os 2 olhos olham na mesma direção. Então são 3 retrovisores e você vai olhar um só. Não vai dar. E o instrutor ainda fala, olha, tem essa alavanca que você empurra para frente, puxa para trás, aperta, não vai dar. E não dá mesmo, é no solavanco. Mas no processo de repetição, nossa, é uma maravilha. Hoje você vê pelo trânsito de São Paulo pessoas que tiveram essas dificuldades, falando no celular, fumando e dirigindo. Tudo automatizado. Já jogou no piloto automático. Faz sem pensar. Aí que está o problema. Porque nós não só automatizamos as nossas ações materiais, as nossas coisas. Nós automatizamos emoções. Sabe aquela pessoa que todo assunto que você for levar para ela vai fazer um comentário negativo? É o tal do seca pimenteira. Tudo que você for levar para ela vai ter aquela crítica, aquele olhar. Ela não conseguiu isso de uma hora para outra. Ela foi treinando ser seca pimenteira. Ela foi treinando esse olhar negativo, não por querer, porque a gente aprende as coisas assim, no nosso dia a dia. Nós podemos nos programar para aprender, né? O pianista vai lá todos os dias por conservatório e fica treinando a música. Aí ele chega na apresentação, ele está tudo automatizado, condicionado àquela apresentação. Mas no nosso dia a dia, nós vamos aprendendo e vamos acrescentando na nossa bagagem. E a questão emocional é assim também. Então, o medo, a maledicência, a crítica, o olhar negativo, coisas ruins que foram sendo automatizadas em nós. E agora a gente chega numa doutrina que fala reforma íntima, mudança de hábito. Aí vem alguém aqui e fala assim, olha, tem uma vacina contra a depressão. A autoconfiança, a relação interpessoal, o trabalho em direção ao próximo, são mudanças. No dia 20 de julho, próximo passado, a humanidade comemorou 43 anos de uma das maiores conquistas do ser humano aqui da Terra. A NASA colocou uma cápsula tripulada, com uma tripulação, seres humanos, na Lua. O homem pousou na Lua, dia 20 de julho de 1969, 43 anos. E essa expedição espacial tem muito para nós tirarmos de aprendizado para as nossas vidas. A nave saiu daqui da Terra com destino à Lua. Nos primeiros 60 quilômetros, que é como daqui em Santos, nos primeiros 60 quilômetros, a nave consumiu
85% do combustível que ela tinha. 85% nos primeiros 60 quilômetros. Por quê? A nave estava querendo ir para a Lua. E uma lei que nós temos, a lei de gravidade, estava falando para a nave: não, eu quero que você fique aqui. Foi um esforço enorme que a Apollo 11 teve que fazer nesses 60 primeiros quilômetros. Mas depois o voo foi mais tranquilo. Tanto que ela voou ainda, se deslocou no espaço por mais 290 mil quilômetros e retornou mais 350 mil quilômetros. É interessante porque tudo que nós vamos fazer na nossa vida, nós vamos ter esses 60 quilômetros. Qualquer coisa que nós vamos fazer na nossa vida, nós temos 60 quilômetros a percorrer. É um novo emprego, você tem nesses primeiros 60 quilômetros, esses 60 quilômetros no sentido figurado, dá para entender essas dificuldades que nós vamos enfrentar em qualquer coisa que nós vamos iniciar na nossa vida. Nós vamos ter que percorrer esses 60 quilômetros. Sabe o que acontece com a maioria das pessoas? Desistem antes de passar os 60 quilômetros, quando o voo fica mais tranquilo. Você vai começar a fazer um regime, você tem 60 quilômetros a percorrer. São aquelas semanas que vai exigir mais de você, mas depois fica mais tranquilo. Você vai para um novo emprego, e isso cria uma tensão, é uma expectativa, é novo. Você tem 60 quilômetros a percorrer, onde que vai exigir mais de você, mais energia, mais atenção, mas depois a coisa fica tranquila, como no emprego anterior. Veio morar na sua casa um parente difícil, 60 quilômetros. Você acabou de casar, faz alguns meses, você está nos 60 quilômetros, depois fica mais tranquilo. Toda regra tem exceção. Então nós temos que depositar toda a nossa energia nisso que nós pretendemos fazer. Nós estamos buscando a felicidade. Nós temos que colocar toda a nossa vontade. Diz o ditado que querer é poder. Nós temos que pôr toda a nossa vontade em algo que nós vamos fazer. A vontade é mais importante do que a inteligência. A vontade é mais importante do que a inteligência. Terça-feira tem escola de médiuns aqui, e aí eu estou lá na minha casa, a minha inteligência fala: Carlos, tem aula lá na escola de médiuns, no Caminho da Luz. A minha vontade fala: eu não vou. A vontade é mais importante do que a inteligência. E quando eu tenho que fazer algo, eu quero conquistar algo nesses 60 quilômetros, eu tenho que debruçar toda a minha vontade no momento presente. Diz os especialistas que a maioria das pessoas vivem com o pensamento no passado. 75% do tempo estão pensando no passado, e o passado nós não temos mais domínio. No futuro também nós não temos domínio, não sabemos o que vai acontecer. 20% dizem os especialistas que as pessoas ficam pensando no que vai acontecer. Resta só 5%. A maioria das pessoas vivem o presente, só 5%. E se eu quero conquistar alguma coisa, uma reforma interior, uma mudança, eu tenho que debruçar toda a minha vontade no momento presente, para realizar algo essencial. Eu não tenho que me preocupar com coisas ocasionais, nem com coisas importantes. Eu tenho que debruçar toda a minha vontade no momento presente para realizar algo essencial.
Eu vou dar um exemplo do que é essencial. Um garoto e uma garota se encontram no parque. Não se conheciam, se conheceram e começam a conversar. E depois de 5 minutos que estão conversando, a menina se vira para o menino e fala: eu só vou casar com você se na cerimônia da igreja tiver tapete, senão eu não caso. Ora, mas nós não estamos nem namorando, nós nos conhecemos agora. Uma coisa ocasional, não tinha importância, não era essencial, não precisava que ninguém decidisse. Só que eles passam por essa primeira etapa e começam a namorar. E quando chegam já na idade de jovens, decidem se casar e vão ficar noivos. E os pais da noiva vão fazer um churrasco lá na casa dela. Vão os pais do noivo, e naquele momento da troca de aliança, que eles estão ficando noivos, a moça se vira para o rapaz e fala: olha, eu só vou casar com você se na cerimônia da igreja tiver tapete. Sem tapete, eu não caso. Já era importante, eles estavam ficando noivos. O que tinha sido ocasional já era importante. Mas nós temos que nos preocupar só com as coisas essenciais. Eles marcaram a data do casamento. Foram lá conversar com o padre. E o padre, explicando a cerimônia, como que ia ser, ele pergunta para o rapaz: você vai querer com tapete ou sem tapete? Alguém tinha que responder, ou ele ou ela, com tapete, porque sem tapete não ia ter casamento. O que tinha sido ocasional virou essencial. O que é essencial na nossa vida? Aquilo que nós estamos fazendo agora. O que nós estamos fazendo agora é o essencial na nossa vida. Então eu tenho que debruçar toda a minha vontade no momento presente, realizando algo essencial. E aí eu vou conseguir alcançar nesses 60 quilômetros e depois a viagem vai ser tranquila. Muita paz a todos.